Fala, gremistada! Sextou e eu sou a Andressa Balinha e tô aqui com vocês em mais uma sexta-feira pra gente falar de Grêmio. Então já deixa o teu like, comenta, compartilha com todos os amigos gremistas e não esquece, te inscreve aqui no canal da Esperoto TV. Hoje a gente tem bastante assunto, tem a situação dos protestos, tem a volta do público, tem a busca de novos nomes no time da base e da transição para a reformulação do elenco, tem as saídas, algumas despedidas e muito mais. Então fica comigo aqui até o final, tá? Eu vou começar falando então sobre os protestos. Como vocês viram, as torcidas organizadas, a geral do Grêmio, Rasta, Garra Tricolor e Torcida Jovem, estiveram no CT Luiz Carvalho na tentativa de representar todo e qualquer torcedor gremista que está indignado com essa situação. O fato é que algumas cenas lamentáveis ocorreram por lá. Eu sou a favor do protesto. O torcedor tem o direito, sim, de ir lá cobrar respostas, resultados, explicações de quem seja, mas o que aconteceu lá foi um vandalismo e aí acaba que deixa a situação que já estava tensa, mais tensa, né, mais difícil de lidar. É claro que não tem como a gente distinguir, né, quem está indo lá para bagunçar, para badernar e quem está indo protestar pacificamente na busca de respostas. Infelizmente isso sempre vai acontecer, porque a gente não tem como controlar isso, mas como diz o ditado, né? Para comer o ovo tem que quebrar a casca. O fato é que alguma coisa sim tinha que ser feita, e eu até vi alguns trechos da coletiva do Rafinha, onde ele diz que aqui não tem nenhum vagabundo, tá todo mundo empenhado em tirar o Grêmio dessa situação. Então mostrem isso em campo. Mostrem isso em campo com futebol. É só assim que vocês vão poder ajudar o Grêmio. É errado esse tipo de protesto com violência e tal, é errado. Mas alguma coisa tinha que ser feito. E sim, essas pessoas que foram lá, que protestaram pacificamente, representaram sim o torcedor, que precisa ver uma mudança para ontem no Grêmio. E logo após, como o mestre dos magos sempre acaba fazendo, né, o presidente Romildo apareceu e disse: por mim, eu vou até o banimento desses torcedores. Eu não vou ter mão leve para essa situação. Engraçado, né? Na hora das contratações mais absurdas, na hora de gastar valores astronômicos, inclusive com rescisões, e quando eu falo astronômicos, eu falo em mais de 27 milhões somente com 6 atletas. Na hora de vender as joias da base e de desfazer o elenco que foi montado em 2016, o elenco vitorioso de 2017, na hora de reunir um bando de gente que não entende nada de futebol e nem de gestão, como o próprio Marcos Herrmann, e que só se aproveitam do clube, que são fracos, que são limitados. Na hora de diminuir a potência que é o Grêmio, aí ele tem mão leve. E o Grêmio, que é o quinto elenco mais valioso do Campeonato Brasileiro de 2021, está em que posição na tabela? Aí a conta não fecha, né? O elenco mais valioso, valores astronômicos em rescisões e o Grêmio nessa situação. Aí ele tem a mão bem leve, né? Para dar a última canetada ali. Menos mal que pelo menos ele foi lá e assumiu toda a culpa, né? 100% da culpa é minha. E é verdade. Por mais que ele tenha tentado distribuir essa culpa, né? Porque ele citou também o Renato, que pedia essas contratações e tudo mais, mas a culpa é dele. A última assinatura é dele. Então a culpa é do presidente Romildo Bolzan, sim. O fato é que as torcidas foram suspensas, os torcedores não podem ingressar no estádio e nem nenhum outro material que seja alusivo a essas torcidas organizadas. Já passa de 30 torcedores que estão sendo punidos pelo clube e um dossiê ainda vai ser entregue para a polícia. Nossa, ó! Parabéns! Que baita atitude nesse momento, né? Justo agora. Como eu disse, é errado vandalizar. Sim, é errado. E aí agora todo mundo vai ter que pagar por isso? Nesse momento que o Grêmio se encontra, a geral do Grêmio, lá dentro da arena, alentando, cantando,
xingando se for preciso, vaiando, mas acima de tudo apoiando os 90 minutos, é tudo que o Grêmio precisa. Cara, vai ser o 12º jogador em campo ali. E eu acho que por conta de 30 ou sei lá quantos mais estão sendo investigados e identificados, não dá para generalizar e todo mundo pagar. E o Grêmio precisa sim da geral do Grêmio, que é uma torcida organizada. Ela não pode ser inteiramente punida e nem outros torcedores por conta disso que aconteceu. Muita coisa vai mudar com a torcida estando de volta. Pune os que fizeram isso, pune os que foram identificados e pronto. Acabou o assunto. E falando em retorno do público, o Gabinete de Crise do Rio Grande do Sul autorizou a volta de 40% dos torcedores por setor, o que daria mais ou menos 2.500 torcedores, seria o teto máximo. E o presidente Romildo Bolzan aguarda um posicionamento da CBF por conta de ser em todos os estádios, para ficar justo para todo mundo. E falando em reformulação, o presidente Romildo Bolzan e toda a sua comissão técnica estiveram presentes no jogo do Grêmio contra o Corinthians no Brasileirão de Aspirantes e observaram alguns jogadores como Fernando Henrique, Vitor Bobsin, Jonathan Robert e Matheus Sarará. Jonathan Robert, especulado para jogar na esquerda, foi destaque do jogo e é possibilidade para substituir ou o Alisson ou o Ferreira, ele que tem destaque na esquerda, até porque Douglas Costa, né, segue fora. E também foram analisados alguns números e o Fernando Henrique com o Bobsin, eles jogando juntos, atuando juntos, não possuem bom desempenho. E também tem a busca para tentar substituir o Maicon, né, desses volantes aí. O Sarará e o Bobsin têm características mais parecidas com a do Thiago Santos. Já o Fernando Henrique teria características um pouco mais parecidas, que é um jogador de apoio, um jogador rápido, um jogador de agilidade, de vitalidade e que marca muito bem. Seria o nome mais próximo aí para tentar substituir o Maicon. O fato é que a solução para tentar substituir o Maicon pode vir tanto de um volante quanto de um meio armador, porque o Maicon mesmo vindo de trás, né, ele acabava ganhando destaque no meio campo, porque ele tem essa característica, né, de ser o cérebro do time, tem a chegada forte, que inclusive foi o que fez ele se identificar muito aqui com o jogo do Rio Grande do Sul, né, no Grêmio, com essa chegada forte, e assim, não tem nem o que falar, né, do Maicon, e a tentativa de substituir o Maicon é difícil, porque, como eu disse em vídeos anteriores, o Maicon mudou, né, o estilo de futebol do Grêmio, o nível de futebol do futebol no Grêmio, então é uma tarefa muito difícil, né, e eu vejo nomes como Pedro Lucas, que é um meio armador, possivelmente substituindo o Maicon. Claro que tem que analisar mais ele também, mas nos jogos que ele atuou pelo profissional, eu gostei muito dele. Ele é um meio armador clássico, pifador, mas o Maicon, como eu disse, também tinha um pouco dessa característica de ser o cérebro do time, de ganhar destaque ali no meio campo. Então, pode ser o Pedro Lucas, pode ser o Fernando Henrique, que tem essa característica de fazer a bola rolar, fazer a bola chegar na área, né, e que chegue junto. Outro jogador que também seria avaliado é o Elias, mas ele ficou de fora do jogo. Ele apresentou uma lesão, desconforto muscular e não foi avaliado, mas possivelmente vai ganhar destaque, já que o Ricardinho, né, foi por empréstimo, mas a gente vai falar logo logo disso. Como eu citei o Maicon, em comum acordo com o clube, rescindiu o seu contrato e é uma perda inestimável para o Grêmio. Eu até nem vou me estender muito, porque desde lá do primeiro vídeo aqui na Esperoto TV, no nosso quadro semanal, o Sextou, eu venho falando do Maicon, né? Eu já fiz as minhas homenagens nas minhas redes sociais para ele e vai fazer muita falta. E como eu disse, para substituir ele vai ser uma tarefa muito difícil. O fato é que o Maicon é o último camisa 8 do Grêmio, é uma pena. Então, os esforços agora é para tentar fazer esse meio-campo funcionar, porque mesmo com essas contratações, o Grêmio ainda não tem um meia armador clássico de origem. Vamos falar então dos próximos desafios. O Grêmio enfrenta o Ceará no dia 12 e pode ser já o primeiro jogo com torcida. E vocês lembram que o Grêmio deu folga para todos os jogadores,
Mas o fato é que na terça-feira houve um treino supervisionado pelo Felipão, pelo auxiliar técnico Thiago Gomes, o executivo Diego Serri, mais o Marcelo Oliveira, para ver alguns nomes aí que estavam afastados ou lesionados. O Guilherme Guedes, lateral esquerdo, e o Everton Cardoso foram observados. Na quarta-feira houve a reapresentação dos jogadores titulares e alguns nomes também surgiram, como Léo Gomes e o Churin, que estavam lesionados. Quinta, o Grêmio também treinou pela manhã e o Grêmio pretende antecipar a sua concentração antes da partida contra o Ceará, num estilo de pré-temporada. Façam tudo o que estiver ao seu alcance, mas voltem com essa mentalidade vencedora, não só para o jogo contra o Ceará, mas para essa retomada no segundo turno do Campeonato Brasileiro, tá? Tiveram a folga, sentiram a pressão dos protestos e que agora as coisas comecem a mudar. Precisa mudar para ontem, mostrando atitude em campo para tirar o Grêmio dessa situação. O torcedor implora isso. E falando agora de algumas saídas, o Ricardinho, o nosso centroavante, foi emprestado para o Marítimo de Portugal até metade de 2022 por 1.200.000 mensais, com opção de compra no valor de 9 milhões. E só nesse segundo semestre o Grêmio já se desfez de 7 jogadores. São eles o Maicon, Matheus Henrique, o Pinares, Paulo Vitor, Léo Chu, Guilherme Azevedo e o Ricardinho. E ainda tem o Paulo Miranda, o Vitor Ferraz e o Everton, que não estão sendo utilizados, e me faz lembrar que ainda tem mais rescisões que o Grêmio pode vir, se caso não permanecerem até o final dos seus contratos, e o Grêmio ainda gastaria mais 10 milhões de rescisão, ainda juntando com os 27 que já foram gastos. São valores absurdos, né? Só com rescisão de contrato de jogador que não serviu ao Grêmio. Como eu falei anteriormente, o Everton pode estar sendo negociado com o Vasco da Gama e nos bastidores circula a ideia de que o Grêmio poderia estar rescindindo o contrato com o Diego Souza. E aí vocês devem lembrar daquele episódio que o Diego Souza manifestou o desejo de se aposentar no esporte. E ainda tem o Ferreira. O que eu posso falar sobre o Ferreira é que foi dito pelos dirigentes do Grêmio que ele fica até o final do Brasileiro e ainda querem continuar com o Ferreira depois de todos os litígios e brigas que teve. O Grêmio tem sim o interesse de permanecer com o jogador. E nesse finalzinho vamos falar de coisa boa. Como previsto em contrato, o Grêmio aumenta a porcentagem de compra do lateral direito Wanderson. Ele adquire mais 20% e paga 200 mil mensais para o Rio Branco. E com a chegada de setembro, mês do aniversário do clube, ontem, dia 2, fez 32 anos que o Grêmio se tornou o primeiro campeão da Copa do Brasil, numa vitória de 2-1 contra o Sport, num Olímpico lotado, coroou a sua campanha invicta com o título inédito. Que isso sirva de inspiração. E o nosso papo de hoje fica por aqui e na próxima sexta-feira eu tô de volta. Tchau, tchau!